Paulo começa a sua epístola aos Tessalonicenses falando do homem do pecado, né? O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí o Paulo vai falando disso, da questão do mistério da injustiça e tal, e ali ele fala que esse homem, após isso tudo, vai ser revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e a aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Tá? E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira e com todo engano da injustiça, para os que perecem, por não ter recebido o amor da verdade para se salvarem, Deus lhes gerará a operação do erro. Né? Então, a todos os que estiverem perdidos vão estar vivendo no engano. Tá? Então, duas coisas a se observar. O esplendor da vinda de Jesus vai vai se desfazer, vai destruir, aniquilar, né, esse ser. Tá? E nós sabemos que o anticristo ele vai ser derrotado exatamente dessa forma como é citado em Apocalipse. O fato de Jesus vir sobre as nuvens mostra uma questão literal, porque os anjos, quando Jesus sobe aos céus, ele está ali no Monte das Oliveiras, os anjos declaram literalmente, e as pessoas viram Jesus subir nas nuvens, e os anjos declaram que ele voltará da mesma forma. Tá? Aí você tem profecias de Zacarias 14, que fala de uma questão que ocorre lá no Monte das Oliveiras, que o monte será fendido, né, em duas bandas e vai passar ali um rio que ele vai ter um diferencial. Esse rio ele vai correr durante o inverno e durante o verão, o que parece não ser o costume dos lagos, dos rios, ser dessa maneira. Então vai ser um diferencial, ele não vai parar de correr. E essa abertura desse monte, que eu acho que é 800 metros de altura, lá o Monte das Oliveiras fica, né, localizado, ela vai servir para poder ter uma fuga ali. Tá? Então, você tem algumas questões que se deve aplicar. Quando Jesus vier, literalmente ele virá nas nuvens. E esse evento, ele se comporta exatamente com as palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses, que diz que os mortos no Senhor ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos no momento da sua vinda vão se reunir, os dois grupos, né? Os mortos no Senhor, os que estiverem vivos, e vão ao encontro do Senhor nas nuvens. Aí tem algumas complicações. Os restantes dos mortos que não morreram no Senhor, eles não ressuscitam. Tá? Eles vão ser ressuscitados depois do milênio. E ali você tem uma questão, porque existem decapitados que vão estar vivendo na época da besta. Lá em Apocalipse diz que esses decapitados, né, eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Tá? Eles vão passar... Aí tem especificações, eles vão ressuscitar, a primeira ressurreição, e não há poder da segunda morte sobre eles. Ou seja, eles morreram decapitados, e diz o texto que eles morrem por conta do testemunho, que eles afrontam a besta, eles não aceitam receber a marca na testa nem na mão, e nem adorar o nome da besta e a sua imagem. Tá? Tem algumas descrições que a gente precisa observar. Eles, por não aceitarem aquilo, a pena capital, olha, está tendo uma pena capital daquele momento, é a decapitação. Então, esses decapitados, eles ressuscitam para estar no milênio com Cristo. Então, o que acontece no evento? Na vinda de Cristo, vai já estar ocorrendo essas manifestações do anticristo, até porque eles já estão mortos. Eles foram mortos, esses decapitados. Eles não aceitaram a marca da besta, eles passaram pela tribulação e morreram por conta do testemunho. Mas deve haver pessoas que vão fugir. Essas pessoas vivas serão arrebatadas, porque a vinda de Cristo, ela vai ser um esplendor, né? Ela vai ser uma coisa que todo olho vai ver. Então, no momento da vinda,
né? Como no abrir e no piscar de olhos, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transladados. A gente pensa mecanicamente isso, mas isso deve se acontecer muito rápido, um flash de um lapso de tempo. Ah, mas então não vai sobrar mais pessoas vivas na Terra? Sim, porque parece que Jesus vai estabelecer o milênio. Primeiro, Satanás será amarrado por um anjo, né? O anjo vai amarrar ele para ele não tentar as nações. Ou seja, se é para não tentar as nações, é porque existem nações. Depois vai falar lá na frente das nações de Gog e Magog, né? Por quê? Aqueles mortos, você vai ter dois sistemas ali. Você vai ter pessoas que adoraram a besta, que não morreram, pessoas que não adoraram e foram decapitadas, pessoas que foram mortas há muitos anos de toda a época do mundo, que serviram ao Senhor, mas que ressuscitam e sobem com eles nas nuvens. Os vivos também sobem com eles nas nuvens. Só que esses que sobem com eles nas nuvens, eu não sei para onde vai. Porque se estaremos para sempre com o Senhor, será que eles vão descer também? Não sei. Isso aí tem que ser estudado, tem que procurar mais texto. Nas profecias de Zacarias fala que Jesus vai vir com seus santos, né? Então eu não sei se são pessoas exclusivas discípulos, pessoas como Abraão, Isaac, Jacó, pessoas mais importantes, ou se todos os santos que foram arrebatados vão estar para sempre com o Senhor. Se o Senhor vai estar na terra, então possivelmente pode estar para sempre com o Senhor no milênio ali. Mas o texto não dá essa aplicação. O texto aplica que esses decapitados vão se tornar reis e sacerdotes. Há uma especificação de ressurreição terrena para eles. Eles ressuscitam, possivelmente em seu próprio corpo, ou em um corpo que vai ser trasladado, não sabemos, mas que a segunda morte não tem mais poder sobre eles. Eles ressuscitam para uma eternidade. Tá? Exatamente essas especificações de segunda morte é o que diferencia o lago de fogo do inferno. Tá? Na tradução para inferno, Geena e esqueci o nome da outra tradução, são duas traduções que significam a mesma coisa, uma no hebraico e outra no grego, ou seja, os judeus falam de inferno com uma palavra em hebraico e os gregos chamam inferno de outra palavra em grego, né, na linguagem deles, mas no geral é a mesma coisa, e essa tradução também se comporta com a questão do lago de fogo, também tem a mesma tradução, só que há um diferencial. O lago de fogo é considerado a segunda morte, então ele é diferente do inferno. O inferno não é considerado a segunda morte. Então esse lago de fogo, para onde a própria morte, o inferno, é lançado, para dentro dele, esse lago de fogo é diferente, porque ele é a segunda morte, porque nele vai estar primeiro a condenação aí da besta e do falso profeta, que são os primeiros a serem lançados. Depois que Satanás é solto 1000 anos, ele vai tentar as nações. Essas nações são nações que vão existir porque Jesus reina em Jerusalém. Então você vai ver que Jesus, o reino dele vai ser estabelecido em Jerusalém, e tem lá nas profecias de Zacarias que as pessoas vão ser obrigadas de ano em ano, as famílias, ir lá e prestar culto a Deus. E quem não prestar, não vai chover sobre a sua terra, não vai ter bênçãos, né? E também fala, se os egípcios não vierem, que os egípcios representam os inimigos, né, constantes de Israel. Se os egípcios não vierem, vão apodrecer os seus ossos, a sua língua, os seus olhos vão estragar. Então há profecias de maldição para quem não subir para lá para adorar de ano em ano. Essa adoração vai acontecer possivelmente ali pela questão do milênio, os 1000 anos que Jesus reina aqui na Terra, né? E vai ter reis e sacerdotes, os decapitados vão ter títulos ali, vai ter tronos, né? E aí depois tem que estudar essa parte, mas estou dando uma forma resumida para se compreender. Depois de 1000 anos, Satanás é solto para tentar as nações. Essas nações depois elas vão se unir contra a cidade santa, e Deus vai lascar fogo neles, né? Então você percebe que tem coisas muito literais ali, né? Que as pessoas não entendem, tentam botar na questão espiritual, mas os textos parecem de compreensão de fato literal, tá? Porque se Satanás só pode tentar nações de humanos, ele não tem como tentar nações celestiais,
aí tem que se entender a aplicação daquelas pessoas que foram mortas, os reis mortos lá no Apocalipse 19. Aí parece que o 20 já diz que existem nações, o 19 diz que Deus aniquilou tudo. Tem que se compreender esse texto, porque no 19 tem reis indo, né, contra o povo. E essa descrição pode estar se referindo ao reinado da besta, tá? O milênio não, o milênio a besta já é destruída, não tem mais a besta. Satanás está amarrado e Jesus reinando aqui. Então tem que se entender isso, tá? Porque no reino da besta os reis da terra vão se juntar para poder, né, ir contra os servos de Deus. Então vai haver a aniquilação da besta, né? E o que vai acontecer com os homens que foram contra a besta? Escuta aí, bobeira.